Polícia Notícias, estamos de volta, já caminhando para o final do programa. Lembrando que daqui a pouquinho chega a nossa professora palestrante, Renata Serafim, com a sua mensagem de carinho e também de amor. E olha, chegaram mais 5 mil doses da vacina contra a gripe junto à Superintendência Regional de Saúde. Nós conversamos com a Mirley Azambuja, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Superintendência Regional de Saúde, e ela fala para nós sobre essas doses que já estão nos postos de saúde da cidade de Uberaba. Já foram repassados 100% das doses. É mais essas doses extras, né? Esse ano houve uma procura muito intensa, né, devido à circulação do vírus no estado de São Paulo, né? Então houve uma procuração maior. Então não podemos afirmar que poderá ser suficiente. A Secretaria Municipal de Saúde alega que os números da população estão desatualizados. Isso pode influenciar nas novas campanhas na cidade? Não, nunca influenciou. Todos os anos a base de cálculo, né, é a mesma. Esses números são calculados pelo Ministério da Saúde, a gente recebe já essa base de dados, é trabalhado em cima de nascidos vivos no município, né, as crianças, as gestantes também são calculadas em cima desse número, e os demais grupos, população e IBGE. No caso, Mirley, para a vacinação contra a gripe, é bom sempre lembrar o público-alvo. Sim, crianças menores de 5 anos, gestantes, idosos, né, que são os principais grupos que ainda alguns municípios não atingiram meta. Alguma contraindicação? Não estar em estado febril, né, ter contraindicação a algum componente da vacina. Essas doses que chegaram recentemente, elas estarão disponíveis nos postos de saúde da cidade? Sim, já foram entregues para o município de Uberaba mais 5 mil doses. É importante, a Mirley Azambuja, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Superintendência Regional de Saúde. Lembrando que em Uberaba, 71.002 pessoas foram vacinadas contra a gripe, que começou a campanha em Uberaba no dia 18 de maio. E é bom ressaltar também que todos os grupos de vacinação tiveram as suas metas atingidas. Bom, e nós tivemos também uma palestra realizada aqui na cidade que abordou a inclusão na sociedade de pessoas portadoras de deficiência. Nós conversamos com o Jonathan Mazetti, ele que é do Departamento de Projeção Social Básica. Importante aqui para a cidade de Uberaba essa palestra que aconteceu na Unidade de Atendimento ao Idoso no Parque do Mirante. Veja. Então nós estamos aqui hoje, né, dando continuidade a um trabalho que a gente já faz, que é contínuo. Só que como Uberaba vem crescendo muito, né, e tem muitas pessoas chegando, pessoas novas formando, então esses momentos são importantes para a gente clarear um pouco do que é a política que a gente desenvolve no município, quais são os serviços oferecidos, aonde eles têm acesso aos trabalhos, né? Então tudo isso a gente faz e a gente traz os próprios deficientes para falar, para relatar a vida deles, as dificuldades que alguns ainda encontram, né? E com isso a gente melhorar a oferta de serviço para eles mesmo e estar incluindo eles com os nossos trabalhos de fortalecimento de vínculo, essas coisas nos próprios CRAS, né, nas nossas unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social ou da Educação, a própria saúde. Então, assim, é aberto ao público, né, para a gente trabalhar essa questão de inclusão, de socialização deles. Ainda existe muita dificuldade para o deficiente? Infelizmente ainda existe. Agora principalmente a nossa meta agora é trabalhar com a capacitação de profissionais da nossa rede para atender essas pessoas, principalmente o usuário que é deficiente auditivo ou que tem problema na fala, pessoas cadeirantes, a gente ainda tem algumas questões de acessibilidade, então isso tudo é trabalhado e a gente vai trabalhando para melhorar esse acesso deles em nossas unidades. Denise, como é que você vê hoje a questão do deficiente? Então, hoje a gente já tem muita legislação, né? A gente já tem muita conscientização, a gente tem o trabalho, as pessoas estão bem mais conscientes, mas ainda precisa de uma articulação muito grande dos setores, né? Que trabalham com essa pessoa com deficiência, que lidam com essa pessoa com deficiência. E quando eu falo setores, eu incluo também a família, né? A gente sabe que essa articulação, que é o tema dessa palestra, que é a articulação da família, do deficiente e do profissional que trabalha, que cuida, que convive com essa pessoa com deficiência, precisa de existir. Agora, o que é que a gente precisa de fazer para que ela se efetive? É preciso que a gente
faça articulações e que cada um saia do seu espaço um pouquinho, do seu quadrado, e procure fazer essa articulação de forma mais justa, mais próxima, né? Fazendo tipo uma tessitura mesmo, né? Para a gente poder fazer a promoção dessa pessoa com deficiência. Barreiras ainda existem? Muitas, arquitetônicas e atitudinais, né? As arquitetônicas são mais fáceis de serem eliminadas, porque você quebra, você põe uma rampa, você adapta um banheiro. Agora as atitudinais são valores, são princípios, são crenças que a gente precisa de trabalhar isso a longo prazo. Secretário, hoje as políticas de Uberaba com relação à inclusão social atendem às necessidades ou precisa melhorar? Exatamente, o prefeito Paulo Pial, com todo esse governo do bem que ele está desenvolvendo, está trazendo a inclusão justamente dessas pessoas que têm deficiência e muitas vezes não são reconhecidos e nem conhecidos. E nós estamos vendo com esse trabalho que a SES está desenvolvendo, com parceria com a Secretaria de Educação, vem mostrar para a sociedade a necessidade da inclusão deles no mercado de trabalho, na convivência social, que hoje você está vendo quantas pessoas que vocês nem não conheciam e hoje estão aqui, estão mostrando na realidade que nós devemos olhar com outros olhos. Por isso que são as portas abertas que esse projeto novo que a SES está desenvolvendo. A cidade cresce e os investimentos têm que acompanhar. E, evidentemente, você pode ver que hoje toda a situação da cidade, em todo o trabalho que a CEPAM está desenvolvendo para dar comodidade para eles, a mobilidade deles, vem melhorando a cada hora que passa. E todos os loteamentos, o prefeito Paulo Pial assinou uma lei, inclusive, que não pode fazer mais nenhum loteamento que não tenha essa mobilidade. Isso é já mais um aspecto positivo para a inclusão deles no mercado. Robson, conta a sua história para a gente. Bom, eu, aos 6 meses, eu nasci 6 meses, né, prematuro, e também tive paralisia cerebral aos 6 meses, seguido de meningite, e atingi um alto grau de dependência devido a uma grande suporte clínico de profissionais da área da saúde, como TO, como psicólogos, médicos específicos em áreas como fisiatra, ortopedistas, e outras áreas aí que, se a gente for estender isso aqui, fica um pouco muito longo, né? Mas, em suma, eu defendo que as pessoas tenham o mesmo acesso, porque se a gente der possibilidades, nós podemos ter resultados que jamais imaginamos. Gilmar, foi um momento que você teve para refletir, mudar o seu comportamento? Qual que foi o exemplo de sua superação? Um exemplo, depois do acidente, foi buscar, como se diz, meios, né, para preencher o tempo. E eu não fui conhecer a DEFU e lá comecei a praticar esporte, dança, que eu já praticava antes, dança, e com isso foi preenchendo o tempo. E foi assim, a superação foi essa. Foi difícil? Foi difícil. No começo eu queria era suicidar, para falar a verdade. Porque a gente acidenta, a gente que anda e acidenta, a gente não tem aquele, sabe, costume é um baque forte. Mas depois disso não. Fui conhecendo pessoas lá na DEFU, na instituição, e vi que era possível superar muitas coisas. E com isso, passar um exemplo a muitas pessoas, né? Hoje você consegue superar tudo isso? Hoje consigo superar através do esporte, através da dança. É muita superação e várias atividades que a gente tem, sabe, que o deficiente pode fazer para se superar. Só que muitos não buscam isso, muitos buscam fazer outras coisas. Mas a gente às vezes não tem muita, como se diz, muita facilidade, né, para conseguir muitas coisas, porque muita barreira. O deficiente enfrenta muita barreira até hoje, muito preconceito e tudo. Mas se você baixar a cabeça e não buscar seus objetivos, você acaba se matando mesmo. Tá aí, portanto, exemplos que a gente pôde presenciar lá na unidade de atenção ao idoso, essa campanha fantástica que busca ali a questão da acessibilidade das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. E sem contar que o trânsito é um dos principais causadores de acidentes em que as pessoas ficam, né, nessa condição, como foi esse último entrevistado, que acabou ficando paralítico aos 24 anos de idade. Hoje, com 46 anos, já conseguiu superar esse trauma que teve durante um acidente de trânsito com motocicleta. Aproveitar aqui o subtenente Barbosa, sobre essa questão da acessibilidade, que a gente sempre observa, muito importante para ajudar essas pessoas que têm algum problema de deficiência. Olha, não deve ser fácil, Maria. É igual como o depoimento deles aí, andava e depois teve esse problema, esse acidente. Não deve ser fácil, para essas pessoas se superarem.
a gente vê que é uma fibra de guerreiro, né? E vai para cima e procura se superar, né? E essa superação, quando ela vem, ela tem que ser exaltada, né? Porque não deve ser fácil, não. Com certeza. Bom, vamos então aqui para o nosso último vídeo que o subtenente Barbosa trouxe para nós. A nossa professora palestrante já está chegando por aqui, a Renata Serafim, já vai trazer a sua mensagem de carinho e também de amor. Coloca para nós então, Cássio. Olha só. Qual que é esse? É uma transposição de arma, né? Você faz um tiro com a arma longa e um tiro seco, e depois você recupera com a pistola, por exemplo, para fazer o disparo, né? E esse treinamento? Olha, Maria, esse aí foi difícil para mim, viu? Baixinho, né? Esse prédio aí tem 60 metros. Aquele ali atrás da Ambev ali estava em construção, aquelas duas torres, e 60 metros de altura e 60 metros de distância, e para chegar do outro lado ali não foi fácil, não. Tinha quase 1 quilômetro. É um treinamento com o pessoal do bombeiro, salvamento em altura, quando a gente estava instalando aqui o grupo de ações táticas especiais. Então é um treinamento difícil, né, que a gente participou. Os bombeiros estão acostumados, né? Coragem, perseverança, tem que ter de tudo ali. Tem que ter, né? de tudo, né? Então, lembrando aí, um abraço aos bombeiros militares aí que nos ajudaram a conseguir vencer essa etapa, tanto essa aí, que para mim essa não é tão difícil porque eu pratico o rapel, mas o tal do mergulho que foi mais difícil ainda, né? Então, um abraço ao Corpo de Bombeiros de Uberaba aí que nos ajudou a superar essas dificuldades aí. Tá certo. Sossub, muito obrigado por mais um programa, obrigado pela participação. Faria. Lembrando que no próximo programa o Sossub trará mais vídeos para nós de treinamentos importantes aí para você nos acompanhar. Tá certo? Muito obrigado, Sossub. Um abraço ao pessoal das Forças de Segurança Pública de Uberaba. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Fechamos mais um Polícia Notícia. Até o próximo programa com muitas informações da área de segurança pública. Fique agora com ela, nossa professora palestrante Renata Serafim, e a sua mensagem de carinho e também de amor. Renata, boa tarde. Boa tarde, Luiz Cláudio. Boa tarde, internauta. Boa tarde, telespectador. O assunto de hoje é sobre o poder do pensamento. De acordo com o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos se eles interferem em nossos pensamentos, a resposta foi que interferem, que dirigem os nossos pensamentos muito mais do que nós imaginamos. E verdadeiramente estamos sujeitos às influenciações a todo momento. Por isso é tão importante nós prestarmos atenção em quais pensamentos estamos produzindo, quais os tipos de pensamento nós estamos produzindo, se são pensamentos edificantes, pensamentos elevados ou pensamentos pessimistas, tristes, infelizes, em desequilíbrio. E tudo isso vai depender de nós, de como nós estamos nos sentindo naquele momento. Nós temos o poder de construir e de destruir os nossos atributos físicos, a nossa parte orgânica, o nosso corpo material. Se produzimos apenas pensamentos ruins, pessimistas, negativas, com muita raiva, com muito rancor, com muito ódio, sentimentos de vingança, é claro que vamos destruir o nosso psiquismo, vamos trazer para dentro do nosso organismo muitas substâncias maléficas que podem destruir nossas células, que podem nos acometer várias doenças, trazer para o nosso organismo desequilíbrios orgânicos e psíquicos também. Ao passo que, se nós estivermos bem sintonizados, alegres, felizes, otimistas, vamos ter sintonias finas com espíritos mais elevados, com espíritos bons, aqueles que se comprazem com a nossa felicidade. E assim nós teremos uma qualidade de vida melhor também, mais saúde. E quem é que não quer ter mais saúde, mais qualidade de vida? E é tão simples, não é? Basta nós cercearmos os nossos pensamentos, vigiarmos, assim como Jesus, nosso mestre maior, nos ensinou: orai e vigiai. Orai pelos nossos irmãos e vigiai os nossos pensamentos. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.
Polícia Militar, nossa profissão, sua vida.